Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou o Padre Roger Araújo com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que alimenta a nossa vida e o nosso coração e nos dá a razão para o nosso viver. Nós vamos meditar então hoje o primeiro livro de Samuel no capítulo 14. Deixar que a palavra de Deus ela fale ao nosso coração e fale à nossa vida. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que fala ao nosso coração, Tu és o Deus que fala à nossa vida, Tu és o Deus que fala todo o nosso viver. Dai-nos, Senhor, Tua bênção, dai-nos, Senhor, Tua graça, dai-nos, Senhor, a Tua direção, dai-nos, Senhor, a nossa razão de viver. E é por isso que nós hoje suplicamos que o Teu Espírito esteja sobre nós, que Teu Espírito nos dê hoje a sabedoria e a direção para bem viver a Tua palavra. Que a Tua bênção, que a Tua graça nos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos agora meditar a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14. Então, 1 Samuel, capítulo 14, e deixar que essa palavra fale ao nosso coração. Num desses dias, é importante dizer que o capítulo 14, por ser mais extenso, nós vamos pegar os trechos que são fundamentais ou elementares para a nossa reflexão. Você continue lendo ele conosco e depois você, na sua própria casa, o faça isso. Mas, dentro do contexto do combate, naqueles dias, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: vamos passar até o posto avançado dos filisteus, que está do outro lado. Mas ele não o comunicou ao seu pai. Saul, que encontrava-se na extremidade de Gabaá, debaixo da romanceira que fica perto de Magrom, com uma tropa, aproximadamente 600 homens. Quem levava o efode era Aías, filho de Aquitobe, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Silo. A tropa não sabia que Jonatas havia saído. Muito bem, o desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o posto avançado dos filisteus passava entre dois picos de rochedo, de um lado e de outro. Um se chamava Bozes e outro Sene. Um deles se elevava ao norte em direção a Máquimas e o outro ao sul voltado para Gabaá. Jonatas disse, pois, ao seu escudeiro: vamos avançar até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porque nada impede ao Senhor dar a vitória, sejamos muitos ou poucos. Respondeu-lhe o seu escudeiro: faze o que achares melhor, estarei contigo aonde quer que vás. Disse então Jonatas: vamos fazer. Aliás, a tradução correta para o português é: disse então Jonatas: vamos fazer o seguinte, iremos na direção desses homens e nos mostraremos a eles. Se nos disserem: não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Mas se nos disserem: subi até nós, então subiremos, porque o Senhor os entregará em nossas mãos. Este será o sinal. Então, primeiro eu queria que nós pegássemos aqui a expressão usada por Jonas na segunda parte do versículo 6. É Jonatas que disse: vamos avançar até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. É uma batalha temerosa, esse combate que Jonatas, o filho de Saul, está travando contra os filisteus em Máquimas. Agora, é bonito ver que a confiança de Jonatas não está nele,
nem no seu exército, nem nos seus cavaleiros. Primeiro porque o exército dos filisteus, belicamente, está muito mais armado, está muito mais capaz para o combate. E aí a resposta é justamente essa: talvez o Senhor faça alguma coisa por nós. A expressão talvez manifesta a fragilidade de Jonatas, que sabe que somente o Senhor pode fazer por eles. Porque nada impede ao Senhor de dar a vitória. Ele sabe que depende do Senhor, não depende deles. Eles estão em menor número, eles estão mais desprovidos, belicamente falando, mas a confiança dele está no Senhor. Que o Senhor, ele pode dar a vitória naquele combate. A gente olha para a nossa própria vida e vamos perceber que nós mesmos estamos tão desprovidos, nós estamos muitas vezes incapazes para as próprias batalhas da vida. Mas o Senhor pode. O Senhor pode ir à nossa frente. O Senhor é guerreiro, o Senhor é capaz, e é nele que nós colocamos a nossa confiança e é nele que nós depositamos a nossa esperança. Sabemos que o Senhor, ele pode fazer por nós. O versículo 24 vai falar para nós sobre a transgressão involuntária de Jonatas. Os homens de Israel se achavam exaustos, cansados naquele dia do combate, pois Saul tinha jurado diante das tropas: maldito quem comer alguma coisa antes de anoitecer, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. Nenhum deles tinha tomado qualquer alimento. O povo já estava exausto, cansado, não tinha nem se alimentado, porque Saul queria que o povo se alimentasse só quando conseguisse o combate. E, ora, todo mundo entrava no bosque onde havia mel e flor do chão. As tropas entraram no bosque onde o mel escorria, mas ninguém o tocava com a mão para levar à boca, estavam com medo por causa do juramento. Porém, Jonatas não tinha ouvido o juramento feito por seu pai diante das tropas. Ele ergueu a vara que tinha na mão, espetou-o num favo e com a mão levou o mel à boca, e logo seus olhos brilharam. Um soldado disse: teu pai jurou diante das tropas: maldito seja quem tomar alimento hoje. Embora as tropas estivessem exaustas, Jonatas respondeu: meu pai prejudicou o país. Veja como se iluminaram meus olhos por eu ter provado um pouco deste mel, quanto mais se as tropas tivessem comido hoje dos despojos que tomaram dos seus inimigos. Não teria sido muito maior a desgraça dos filisteus? Veja o que faltou a Saul teve Jonatas. Ainda que ele não tivesse a intenção de transgredir o seu pai, porque ele nem sabia do juramento que, no caso, Saul tinha feito, de ninguém comer nada. Às vezes, gente, a gente tem que ponderar aquelas promessas, aqueles compromissos que nós fazemos, como se fosse um apelo para que Deus concedesse aquilo que nós precisamos. Então, Deus não é movido pela força do sacrifício. Deus é movido pela força da fé. Não é porque eu vou ficar 40 dias sem comer, ou vou me sacrificar ao extremo, para ficar extremamente esgotado, que Deus irá ouvir a partir disso. Óbvio que a penitência, óbvio que a oração, óbvio que o sacrifício é uma prece agradável a Deus, feita com prudência, feita olhando as condições. Como é que uma tropa toda vai para uma guerra e ela não se alimenta? Num dia exausto de combate, você imagina o que dá, o desgaste psicológico, o desgaste psíquico que toda aquela tropa está vivendo. E o pior, estão todos movidos pelo medo, porque uma vez que Saul tinha feito o juramento, agora, quando de forma involuntária Jonatas vai lá e transgride esse juramento, os olhos dele brilharam, os olhos dele se iluminaram.
Mas naquele dia os filisteus foram perseguidos, assim diz a palavra. E o 33 diz: deram a notícia a Saul, eis que as tropas pecam contra o Senhor, comendo com sangue. Então ele disse: foram infiéis? Rolai para cá uma grande pedra. E acrescentou: espalhai-vos em meio ao povo e dizei: cada um traga a mim seu boi, suas ovelhas para imolar aqui. Assim poderão comer sem pecar contra o Deus, comendo com sangue. Naquela noite todos trouxeram o que tinham em suas mãos, degolaram naquele lugar, e Saul edificou um altar ao Senhor, e foi este o primeiro altar que Saul finalmente ofereceu ao Senhor. Primeiro sacrifício. Porém, Saul falou durante a noite: vamos descer sobre os filisteus e devastá-los até o romper. Mas o sacerdote disse: vamos consultar Deus aqui. Saul consultou a Deus: devo perseguir os filisteus? Vais entregá-los às mãos de Israel? Mas naquele dia não recebeu resposta de Deus. Então Saul disse: vinde aqui todos os chefes do povo para investigar qual foi o pecado que hoje se cometeu. Pela vida do Senhor Salvador de Israel eu juro, ainda que o culpado seja meu filho Jonatas, ele tem de morrer. E ninguém de todo o povo o contradisse. E aí entrou agora a questão: separemo-nos vós de um lado, meu filho Jonatas, e eu do outro. E o povo respondeu a Saul: faz o que parecer bom. Disse então Saul ao Senhor, Deus de Israel: por que não respondestes hoje ao teu servo? Se a iniquidade está em mim ou em meu filho Jonatas, o Senhor Deus de Israel dá Urim, então dá Uriã, mas se a iniquidade está em teu povo de Israel, de Tumium. Ora, de modo que pela vida do Senhor não cairá um só cabelo de sua cabeça, porque foi com Deus que ele fez hoje o que ele fez. Ora, ele queria sacrificar o seu filho Jonatas, mas ele sabe, o povo lhe respondeu agora, que a vitória que eles alcançaram foi por causa de Jonatas. E por isso o povo não achou justo, de forma nenhuma, Saul querer sacrificar o seu filho Jonatas. Bom, muito bem, vamos agora chamar o nosso querido padre Antônio Xavier para que nos ajude agora a crescer na meditação da palavra de Deus. Esse capítulo 14 de 1 Samuel nos apresenta um fato um pouco envolvente, né? No meio de uma guerra, Saul que proclama uma espécie de dia de jejum ali, que ninguém pode se alimentar, exatamente no meio de uma guerra, e nós vemos um delito que é cometido pelo seu filho, que ao ver uma flor com mel ali no chão, passa o dedo e põe na boca, né? E que termina por ser um delito que mais adiante será recuperado como algo negativo a Jonathan, né? Ou Jonatas. É muito interessante essa perspectiva do jejum aqui no Antigo Testamento. O jejum está sempre associado a alguns momentos de dificuldade, quase sempre a situações de arrependimento, mas também em situações de dificuldade, de momentos complicados, como nós vemos ali em Esther, quando vai se apresentar diante do rei, né? Que ela faz um jejum durante um tempo, aquela forma de oração, pedindo não a misericórdia, mas a graça de Deus para que ela possa fazer bem feito o que ela vai fazer. Ele está sempre associado como uma certa forma de oração. Não se trata de uma coisa dirimente, né? De uma forma de oração que possa ser utilizada, então, quanto maior o jejum, maior a oração que se fez. Não é isso, mas é uma forma de buscar estar mais centrado. A ideia que se tem por trás é aquela de que quem está muito alimentado termina por envolver-se com a preguiça, perde um pouco de atenção e essas coisas que são típicas, né? Fazem parte, inclusive, e que nesses momentos que requerem uma estrita atenção é necessário foco. O foco, então, se dá, inclusive, pela oração do corpo, que aqui é o jejum. Também tem um outro sentido importante aqui. É reconhecer que não é o alimento, não é a força do exército que vai vencer aquela batalha, mas será a graça de Deus.
Por isso o jejum ele se mostra aqui como uma forma de oração, de confiança em Deus, como também aparece no Novo Testamento. Diante dos momentos que são difíceis, marcados por muitas provações, além da oração se recorre também ao jejum. E o jejum aqui, obviamente, não se trata de não comer ou de maltratar o corpo, não é isso, mas é de privar-se daquilo que não é necessário, privar-se daquilo que seria demasiado, para buscar então o foco e a partir disso então deixar que a graça de Deus possa ajudar a obter essa vitória, como nós vamos ver Saul obtendo logo depois. Que a palavra do Senhor conduza e guie nossos passos na fidelidade e no discernimento à vontade do Senhor. É essa graça, Senhor, que nós queremos te pedir, a graça da fidelidade, a graça de vos servir de todo o nosso coração. Dai-nos, Senhor, tua bênção, dai-nos, Senhor, tua graça, dai-nos, Senhor, a tua direção. Que a tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você de todo o coração. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.